Bom dia, boa noite, boa tarde aí para vocês, alunas e alunos da Uniafro, o núcleo virtual. É, Vamos a nós aqui para a segunda aula de filosofia. Primeira aula, nós conversamos ali sobre o percurso que a gente vai fazer, na verdade. E hoje a gente vai começar o primeiro conteúdo aí a valer. Sou o professor Diogo, né? Já me apresentei lá no primeiro vídeo. Quem está começando a acompanhar agora as aulas, a gente sempre indica que volte, né, a sequência dos vídeos, né, dos primeiros até os últimos, porque faz mais sentido, certo? Eu acho que nós tivemos alguns problemas de plataforma, e a gente tem que seguir aí, porque o mais importante é vocês acessarem os conteúdos e, na medida do possível, a gente conversando ali pelo WhatsApp, talvez, né? Pelo que eu vi, vocês são bem ativos lá no grupo do WhatsApp e a gente vai ajustando aí a plataforma enquanto nós seguimos as aulas, certo? Espero que vocês estejam gostando do cursinho e que seja proveitoso aí para vocês, que essa aula também seja proveitosa para vocês. Vamos lá, sem enrolar muito. Então, como eu comentei, na nossa segunda aula, nós vamos ver as origens da filosofia, né? Gostaria de atentar aí, então, para o plural, né? As origens da filosofia, certo? Porque nós vamos ver que há teses que apontam a necessidade de olhar para as diversas possibilidades, né, de surgimento, seja histórico, seja geográfico, desse campo de conhecimento tão importante, né, e tão influente na nossa sociedade, certo? Então vamos aqui seguir, começando pela questão geográfica, né? Esse é um mapa da Grécia, né, no seu período antigo ali. Eu coloquei no título, né, que a Grécia Antiga dura de 2000 a 1100 antes de Cristo, né? Assim, aí é uma aproximação, certo? Então sim, é difícil determinar com exatidão quando a gente está tão longe dessas sociedades e sociedades que deixaram poucos vestígios por conta das suas limitações técnicas, né? Ali a gente tinha pouquíssima escrita ainda, né? E materiais que eram muito frágeis para durar, para chegar até nós, né? E nos materiais mais resistentes, como as pedras, por exemplo, né, escrita em pedras, em rochedos e tal, não tem como você desenvolver, né? Não há livros e livros escritos nesses materiais. Então, há algumas inscrições, algumas mensagens, mas quando a gente fala, por exemplo, de histórias, né? Esse período do início ali da civilização grega, e nós vamos ver também de civilizações até anteriores à Grécia, ele fica comprometido na exatidão, né? Os historiadores eles vão trabalhando com aproximações. São aproximações que as fontes históricas dão essa segurança, né? Quer dizer, não é um chute, são estudos, né, de várias fontes, mas que a exatidão de onde exatamente começou essa história, né, é difícil apontar. Também é difícil apontar pela característica de uma história
de uma sociedade. Quer dizer, uma sociedade não começa exatamente em um dia específico, em uma hora específica. Ela é um processo, né? Há alguma coisa anterior, algum tipo de sociedade anterior que vai se formando e que vai se transformando, e aí você consegue, muito tempo depois, olhar para ela e dizer, olha, ela tem essa característica, esta, e por isso a gente pode dar este nome e descrever dessa maneira, né? Então o que a gente chama de Grécia Antiga, como vocês podem ver aí no mapa, tem esse início aí entre 2000 e 1100 a.C. E tem uma série de cidades-estado, né? Quem se lembra da história lembra que a Grécia Antiga era marcada por uma organização política muito própria, né? Que era a cidade-estado, ou seja, aqui não existia ainda países, né? Como a gente conhece. E a Grécia não era um país, ela era um povo, né? Formado por várias cidades espalhadas pelo mar Mediterrâneo. Este mar aí que nós estamos vendo, né, no centro do mapa, é o mar Mediterrâneo. Acima, né, ao norte do mar Mediterrâneo, nós temos a Europa, né, o que viria a ser a Europa depois. Como vocês podem ver ali, abaixo, ao sul do mar Mediterrâneo, nós temos o norte da África, onde nós encontraríamos a civilização egípcia, né? E também outros povos africanos e árabes, né? Também. E a leste, né? À direita, a Ásia, né? O continente asiático, a Ásia Menor, Oriente Médio, daqui a pouco, né? Que a gente vai ver que essa zona aqui seria, né, mais tarde chamada de Oriente Médio, e a oeste ali seria o Oceano Atlântico, né, no cantinho ali superior esquerdo, aqui, lá naquele outro canto, depois da Península Ibérica, que hoje é composta por Portugal e Espanha, é o Oceano Atlântico, certo? Então vejam que o que era chamado de Grécia Antiga era uma série de cidades independentes, né? Mas que foram chamadas pelos historiadores de Grécia porque compartilhavam cultura parecida, cultura política, língua e religiosidade, principalmente, né? Não quer dizer que eles eram todos iguais, que essas cidades viviam de formas exatamente iguais, mas elas tinham muito em comum. Por isso, a gente chama esta organização, esses povos, essas cidades, de gregos, né, da antiguidade. Este mar, né, privilegiou a Grécia histórica e geograficamente, porque ele pôde conectar várias cidades, né, gregas e também não gregas, de povos não gregos, né? E isso é importante porque estas possibilidades de intercâmbio cultural, de conhecimento com outros povos vão tornar os gregos um povo, como nós diríamos hoje, cosmopolita, né? Um povo que é acostumado com diferentes costumes, diferentes conhecimentos e de certa forma vai absorvendo esses costumes e esses conhecimentos e alterando a sua própria forma de viver, certo? Então os gregos aqui tinham essas pequenas navegações no mar Mediterrâneo que os possibilitavam de entrar em contato com outras cidades gregas e com outros povos não gregos, certo? Por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos ver que a história da filosofia mais comum, mais dominante, vai dizer que a filosofia surge aqui,
na Grécia Antiga, certo? Mais para o final, na verdade mais para o meio desse período chamado Grécia Antiga, que é entre os séculos 4 e 3, 5 e 4, na verdade, antes de Cristo, perdão, 5 e 4 antes de Cristo, certo? Então, guardem esta informação. Muito antes dos gregos, uma outra sociedade extremamente avançada surge no norte da África, que é o Egito Antigo, né? Também chamado de Kemet, K-A-E-M-E-T, Kemet. Na verdade, né, historiadores africanos vão nos contar que Egito é um nome dado pelos europeus posteriormente, né, e que Kemet era o nome dado pelos próprios egípcios, né. O Egito, então, ele surge aproximadamente em 3.300 a.C., o que significa dizer que a Grécia estaria há 1.000 a 2.000 anos, né, entre 1.000 a 2.000 anos longe do Egito na questão do seu aparecimento como sociedade. Ou seja, é como nós estamos dos gregos, né? Nós estamos a 2.000 e tantos anos, 2.020 anos dos gregos, por exemplo, né? Ou até mais, dependendo de que fase a gente está falando. É como se os gregos olhassem para os egípcios como nós olhamos os gregos. Ou seja, há alguma coisa de muito antiga e também de muito rico para essas civilizações que nós olhamos para trás e vimos os conhecimentos que eles produziram, né? Então os gregos tinham ali essa noção de que a civilização egípcia, que foi realmente impressionante, né? A produção de tecnologia ali no mapa, né? Tem até as pirâmides ali, a esfinge, né? Como se constrói isso nesta época, né? Então, com tantas dificuldades tecnológicas, né? Como se construiu uma sociedade extremamente organizada, né? De agricultura extremamente avançada e de uma cultura também muito avançada, né? Todo mundo conhece aí a arte egípcia, as suas pinturas, né? Os seus escritos, né? A escrita egípcia também é extremamente influente, e tudo mais. E aqui eu queria que vocês observassem também o mapa, né? Aqui é um mapa não exatamente exato, né? Mas é uma representação interessante, porque lembra que eu falei do mar Mediterrâneo? Olha lá onde está o Egito, né? Na beira do mar Mediterrâneo, né? Onde desemboca o principal rio, que é o rio Nilo, né? O rio ali da região do Egito. Ou seja, o Egito estava ali muito próximo da Grécia, ok? E sendo uma civilização extremamente importante e desenvolvida. Então, o que nós vamos ver aqui? Deixa eu só mudar a minha carinha para vocês. Pronto. Que há duas histórias principais. Duas histórias não, né? Duas correntes que vão disputar aí
como contar a história do surgimento, das origens da filosofia, né? E a gente vai usar esses conhecimentos aí históricos geográficos que a gente acabou de ver para pensar a questão. Há uma história que a gente chama, né, a gente pode chamar de história hegemônica, que é uma história que circula há mais tempo, que está nos principais livros, que está na academia, né, na universidade, e que há muito pouco tempo atrás começou a ser questionada por novas evidências, por novos estudos, né? Quem fez essa história hegemônica, essa história dominante? Os próprios europeus, né? Que se colocam como grandes descendentes da cultura grega e posteriormente da cultura romana, né? Da cultura greco-romana, como se ali fosse o berço da civilização universal, né? Quer dizer, a partir daquele florescimento da riqueza de uma cultura grega e posteriormente romana, é que teria se formado a civilização, né, ocidental. Qual o problema dessa história? É que exclui todos os outros povos, todas as outras maneiras de viver da história, para dizer que a Europa, através da sua origem greco-romana, teria sido uma grande excepcionalidade, ou seja, uma coisa excepcional, especial, né, muito diferente de todo o resto do mundo, no sentido de ser superior ao resto do mundo, né? Então, a história mais aceita na academia, como eu coloquei aqui, defende que é a origem da filosofia grega, né, grega na Grécia Antiga. E não é o problema que ela tenha surgido lá, porque a gente viu que há motivos para acreditar que algo como a filosofia possa ter realmente florescido de uma forma mais intensa naquele lugar, mas ela não é uma exclusividade grega, né? A filosofia, ela é um modo de pensamento racional, crítico, né? Que tenta responder sobre as grandes questões da vida e do mundo e da humanidade, utilizando formas racionais. A gente vai ver isso, né? Não é muito inteligente pensar que o ser humano não tenha questionado sobre a vida, sobre a humanidade, sobre o mundo de forma crítica e racional até os gregos, né? Nós seríamos praticamente seres sem consciência nenhuma, vagando pelo mundo, sem organização, sem racionalidade, e que, graças aos gregos, nós somos salvos pela invenção da filosofia, da democracia, do teatro, né? Essa versão de que há uma origem exclusiva, única na Grécia, ela tem esse problema, né? Que coloca a Europa, que é o território onde a Grécia estava localizada, né? A Europa vai se tornar Europa depois, né? Mas ali eram povos, né? Povos independentes. A questão é essa, é como hoje se usa essa história hegemônica, essa história dominante, para dizer nós somos muito especiais, porque nós viemos dos gregos e dos romanos, né? A gente vai ver que tem uma verdade aí, né? Uma das origens filosóficas realmente é a Grécia Antiga, mas ela não é a única. Por quê? Porque esse cidadão aqui, o Cheikh Anta Diop, né? Estiloso demais, né? Ali, ó, presta atenção no estilo do cara. Ele é um importante nome para os estudos africanos, né? Um historiador e antropólogo senegalês que era um
era um estudioso especialista em Egito Antigo, né? Egiptólogo, eu acho que se chama assim, né? Um egiptólogo. E ele, nos seus estudos de fontes históricas, inclusive de fontes biológicas, ele vai provar que, por exemplo, os egípcios eram negros, né? Ele tem estudos biológicos que provam, né, que alguns materiais, alguns tecidos de múmias, por exemplo, o estudo biológico revela um nível de melanina que prova que os egípcios eram uma população negra, né? Que na cultura hegemônica europeia as suas representações são embranquecidas, né? Quer dizer, quem pensa em Cleópatra, por exemplo, vai pensar numa moça de cabelo extremamente liso e tal, né? E raramente vai pensar numa pessoa negra, né? Numa mulher negra. Mas o Cheikh Anta Diop vai provar que o Egito era uma população africana negra, né? Que tinha se desenvolvido também graças a grandes saberes que eles foram incorporando do resto da África, né? Vamos pensar que antes das navegações serem possíveis, as trocas culturais entre povos se davam naqueles povos que poderiam se encontrar por terra. Então o Egito, como a conexão com outros povos da Europa e da Ásia era via mar, é uma civilização que se forma através do contato com a África, né? E o Cheikh Anta Diop vai dizer, olha, há uma continuidade, né, da civilização, na verdade. Não é que os gregos inventam uma civilização. Os gregos vão se valer dos conhecimentos dos egípcios, que se valiam dos conhecimentos de outros povos antigos africanos, que se valiam de outros conhecimentos. Ou seja, é uma história de aprendizado, transformação, que vai se desenvolvendo, né? Ou seja, aqui então surge uma ideia de que há diversas origens da filosofia na história. E também a gente pode pensar que, além da questão histórica, também há outras origens geográficas. A gente pode pensar no pensamento antigo indiano, no pensamento chinês, né, que é uma sociedade também de 5 mil anos de idade, né, aproximadamente. A gente pode pensar nas populações ameríndias da América, que estavam aqui há, se eu não me engano, né, 11 mil, 13 mil anos, e que só foram descobertas pelos europeus, né? Os europeus descobriram que eles existiam, né? Mas eles estavam lá antes, muito antes, nas Américas, aqui na verdade, né? Aqui nas Américas. Então, os incas, os maias, né? Os povos indígenas, os milhares de povos indígenas pela América toda, quer dizer, esses saberes também podem ser considerados saberes racionais, que se questionam sobre a vida, sobre o mundo, sobre a humanidade, não é? A questão aqui então é que o que chamar de saber, o que chamar de filosofia, até comentei isso na próxima aula. Pessoal, uma pausa rápida aqui, eu vou pausar o vídeo só para acender a luz que está escurecendo, só um instante. Pronto, vamos lá. Então, o que será filosofia? O que será sabedoria, né? Então, o termo filosofia, para a gente saber o que a gente chama de filosofia, né? Ele é grego, né? Quer dizer,
há estudos falando que a Grécia também adaptou a palavra Sofia, que a gente vai ver aqui, de outras línguas e tal. Mas essa junção, né, de Philo com Sofia vem de dois termos gregos, né? Alguém já deve ter visto isso por aí, mas quem não viu é importante. Isso aqui pode cair em prova, é muito comum, né, essa historinha. A palavra philo, né, que a gente inclusive usa, por exemplo, na cinefilia, né, que é o amor ao cinema, o amante do cinema. Uma forma negativa, pedofilia, né, que seria um amor, mas seria um amor errado, né, um amor repugnante, né, de adultos com crianças e tal, né? Mas a ideia de filia, de philos, para os gregos, era uma coisa relacionada a essa atração, né, esse amor, essa amizade que a gente pode desenvolver sobre as coisas. Então, no caso bom, né, a cinefilia poxa, eu adoro cinema e aí vivo vendo filmes, é uma coisa que eu gosto muito, e aí as pessoas vão chamar você de cinéfilo, né? O amigo ou o amante do cine, né? Do cinema. Então, filo, amor e amizade. E Sofia, né? Que a gente conhece muitas Sofias por aí, né? Será que tem alguma aí, Sofia? É um termo que caracterizava em grego, né? No grego antigo, sabedoria ou conhecimento, né? Aquele que tinha uma Sofia era aquele que detinha uma sabedoria, um saber, um conhecimento sobre algo, ok? E aí a gente adotou essa palavra em várias línguas, né? Filosofia em português, filosofia em francês, philosophy em inglês, né? Filosofia também em espanhol, enfim. Ou seja, o restante do mundo adota esta palavra de origem grega como o nome de uma atividade específica. E aqui que é importante a gente começar a separar, por exemplo, o saber de filosofia, né? O saber não é exatamente uma atividade, ele pode ser algo que você aprendeu uma vez e não precisa aprender novamente, né? Você vai realizar aquilo que você já aprendeu. Então, por exemplo, eu sei fazer um bolo de fubá. Você não precisa pensar sobre como fazer um bolo de fubá, qual a origem do fubá, né? Você já aprendeu. Isso é um saber, né? Agora, a filosofia ela vai se caracterizar como uma atividade constante. É uma atividade que vai se caracterizar pela pergunta, pela dúvida, pela constante recolocação das questões. Ou seja, filosofia não é exatamente um saber, um conhecimento que você adquire, mas uma atividade que você aprende a fazer. E que atividade é essa? É uma atividade do pensamento. Ok? Então, pensar de uma certa maneira é pensar filosoficamente. Ok? A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. Então, as histórias que giram em torno deste termo filosofia dizem que o Pitágoras, né, também um personagem que vocês podem ter ouvido falar por aí, porque ele era um filósofo e matemático grego, né, o famoso inventor do teorema de Pitágoras, né, sobre como que era? Soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, né? E esse rapaz aí inventou esse teorema matemático, que é muito ensinado nas escolas, e também
disse, né, com certos documentos contam que foi ele que primeiro usou essa palavra de forma, enfim, escrita ou dentro de algum testemunho, né, da época. Pitágoras então dizia que havia os famosos amigos da filosofia, os amigos da sabedoria, então os filósofos, né, aqueles que amavam, eram amigos da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, essa atração pelo conhecimento, essa busca constante por conhecer mais, acabou sendo o nome deste ser humano que se questiona o tempo inteiro para que ele possa saber sempre mais, né? Esse seria o filósofo, né? Ou a filósofa. Então, Pitágoras dizem que ele foi o primeiro a usar a palavra, e o Aristóteles é um filósofo que a gente vai conhecer depois, que é posterior ali, né? Ele diz que o Tales de Mileto, que é um filósofo também que a gente vai conhecer mais a fundo nas próximas aulas, foi o primeiro filósofo. Então, essa é a história mais assim aceita, né? Ou seja, filosofia, origem grega, por causa do nome e por causa do primeiro filósofo, né? Que é o Tales. Mas isso quem diz são os próprios gregos, né? Então, e os gregos lá daquela época. Ou seja, como eles inventaram a palavra, obviamente que eles achavam que eles tinham os únicos filósofos, né? E de alguma certa forma, sim, né? Porque as outras nações, né? Os outros povos provavelmente chamavam essa pessoa responsável pela sabedoria e pelo pensamento de outros nomes, né? Então o termo filósofo, filosofia, realmente é grego. Qual que é o dado importante aqui para a nossa história crítica? A gente que está criticando essa história oficial hegemônica. É que o Tales, considerado o primeiro filósofo, ele viajou ao Egito Antigo e ao Oriente Médio. Então, ele aprende muito de matemática e do pensamento administrativo, organizacional ali dos egípcios e também dos árabes no Oriente Médio. Ou seja, é o que a gente estava falando, um personagem grego que vai se apropriando de dados culturais, de conhecimentos de outros povos e que vai elaborar o seu pensamento filosófico a partir daí. Ou seja, eles não são nada excepcionais. Qualquer ser humano vai nascer numa cultura e quando ele vai se misturar com outro, ele vai aprender uma série de coisas e qual vai ser a consequência? Ele vai questionar a sua própria cultura, ele vai questionar a cultura do outro, ele vai perguntar o porquê, por que isso é assim, por que a gente não faz de outra maneira, não é? Então, essa troca cultural e também o que a Marilena Chauí, né, que eu apresentei o livro dela na outra aula, vai dizer, também a própria cultura interna dos gregos de se organizarem através da política democrática, em que o cidadão ele tinha que ter conhecimentos para ir lá e justificar a sua proposta, ou para se defender de uma acusação, né? Faziam com que esses caras começassem a pensar em coisas que outras civilizações não tinham se preocupado tanto. Então, o que a gente está falando não é que a origem da filosofia não é grega, ela também é grega, porque ela tem origem em outros povos também, em outros lugares, né? Talvez até ao mesmo tempo. Então, o que a gente está falando é que, em vez da gente defender, né, quem fala isso aqui é o Renato Nogueira, né, que é o ensino de filosofia e a Lei 10.639, né, que fala da obrigatoriedade do ensino de culturas e história africana.
Ele vai falar que a ideia não é apagar a origem grega. A ideia é complementar as origens da filosofia da Grécia com os seus antecedentes e também com os seus é, contemporâneos, certo? E aqui para a gente ir encerrando, essa absorção de um processo, né, complexo, longo, multicultural, que os gregos foram absorvendo, fizeram com que eles questionassem a própria cultura, né? Então a gente tinha uma Grécia baseada na mitologia, no mitos, né? Que eram as histórias que justificavam ali a origem do mundo, né? O funcionamento da natureza, quer dizer, aí tá, né, uma representação de Zeus ali, né, um deus grego e tal, com um raio na mão, ou seja, os raios na verdade não eram explicados através de uma ciência que tinha estudado, né, a formação desse fenômeno natural. Eles eram explicados dizendo que Zeus era o deus dos trovões, dos raios, e lançava eles com suas mãos, né? Poseidon, né, era o deus do mar. Então o mar estava agitado, era o Poseidon que estava bravo. E Eros, né, que é o Cupido ali, era ele que fazia as pessoas se apaixonarem com sua flecha, né, no coração das pessoas e tal. Ou seja, essas histórias mágicas, mitológicas, explicavam e organizavam a civilização grega. Então a Grécia, ela era uma civilização baseada na mitologia, né? Até esse período em que a razão, que eles vão chamar de logos ali, né? Coloquei ali logos, que vai ser a raiz ali da palavra lógica, por exemplo, né? Vai começar a dominar através do pensamento, não é? Ou seja, é preciso usar a razão, pensar, usar a racionalidade, e para usar a razão e comunicar a razão para outro, né, para a cidade, para a polis ali, né, para os seus outros cidadãos e tudo mais, você precisava usar a linguagem. Então, logos é tanto razão quanto linguagem, né, para os gregos. E isso vai fazer uma grande diferença, a gente vai ver nas próximas aulas, que é a transição de uma sociedade que se organizava através dos mitos, da mitologia, para uma sociedade que começa a se organizar através do logos, da razão e da linguagem. Certo? Essa é a diferença entre um saber mitológico, por exemplo, e a filosofia. Porque o mito vai ensinar um monte de coisa, sim, mas ele vai ensinar por imagem, ele vai ensinar por narração, numa história que se conta e você tira dali de uma história uma lição, um aprendizado. A lógica, ela vai te explicar, ela vai perguntar as causas, os porquês, o como. E aonde eles vão achar essas causas, os porquês e os comos? Não num mundo superior ou mitológico, na própria natureza, no próprio mundo, na physis, que eles vão chamar. Né? Physis era o mundo natural para os gregos, tanto que vai virar física depois. Né? Então o estudo da física é o estudo do mundo natural. Certo? Para não me alongar, mas deixa eu só apagar aqui a câmerazinha. Estão me ouvindo? Sim. O que a gente viu hoje aqui? Que
que as teorias sobre as origens da filosofia são variadas e já não é possível defender uma excepcionalidade europeia, grega, né? Ou seja, não dá para dizer que a filosofia nasceu na Grécia porque os gregos eram extremamente importantes, excepcionalmente importantes, e que só eles poderiam ter inventado algo tão maravilhoso quanto a filosofia. Vimos que os gregos se valem bastante das culturas de outros povos do passado, mas também ali contemporâneos a eles, certo? Devido à sua localização geográfica e histórica. Vimos também que a Grécia Antiga foi importante para o desenvolvimento da filosofia, mas teve grande influência de outras civilizações, como as africanas, do Oriente Médio e asiáticas. E, finalmente, o que distingue a filosofia grega dos saberes mitológicos era a utilização do logos, razão, linguagem, e da observação da natureza, para elaborar explicações sem recorrer à magia dos deuses. Ok? Então, surge aí uma filosofia, tá? Que é a filosofia ocidental. Né? Dos gregos, a gente pode dizer que surgiu a filosofia ocidental. As filosofias que a gente pode procurar no pensamento indígena, no pensamento africano, né? Se é que se pode dizer que existe um pensamento africano, né? A África hoje, só hoje, ela tem 54 países, se eu não me engano. E ela tinha muito mais povos diferentes antes das colonizações, né? Então, não dá nem para imaginar, né, que tipos de filosofias a gente perdeu nesses processos de colonização. Temos a filosofia oriental, né? Filosofia ligada, como eu disse, ao hinduísmo, à civilização chinesa antiga. E, enfim, qualquer pensamento aí curioso, racional, que busque se perguntar profundamente sobre o mundo, a humanidade e a vida. Né? Então, vamos tentar abrir a ideia de filosofia. A gente acaba vendo muito a filosofia ocidental por conta da estrutura da organização do conhecimento. Né? Então, o Enem, os vestibulares, as faculdades, os filmes, os livros, todos eles apontam para uma filosofia ocidental, né? Principalmente europeia e americana. Então a gente precisa entender isso, estudar isso também, mas tentar fazer a nossa filosofia aqui, aprender com outras filosofias que não são tão comuns de serem aprendidas, e a gente colocar as discussões na mesa, certo? Me desculpem novamente pela extensão da aula. Se precisarem, vejam em 2 partes, mas quem chegou aqui já viu, né? Mas nas próximas aulas talvez isso aconteça novamente. Vão vendo aos pouquinhos aí. Qualquer coisa me mandem mensagem lá no WhatsApp. Certo? Faltou aqui o último slide. Que é este aqui. Obrigado. Até mais, pessoal. Bons estudos.